Bom dia a todos. É com uma grande alegria que nós viemos especialmente para este seminário em Vale de Cambra. Gostaríamos de agradecer aos queridos amigos Paulo e Hassani, representando a Associação Médico Espírita do Norte, e aos novos amigos Lourdes e Antônio, representando a ACEMI, agradecendo pelo convite, agradecendo pela oportunidade no trabalho, na seara do Mestre Jesus. Nós nos encontramos aqui com imensa alegria para compartilharmos, aprendendo com todos vocês, a nossa gratidão eterna por esses momentos. Que Jesus possa estar conosco durante todo esse dia e em todos os dias de nossas vidas. Este foi o tema escolhido pelo seminário e nós vamos tentar conversar com vocês a respeito qual a importância do pensamento nas nossas vidas. Já existe esse consenso, essa ideia de que o pensamento tem a força. Mas nós vamos ver qual a força real que ele exerce na geração das doenças ou na manutenção da saúde. Então, é preciso nós entendermos qual o significado da doença na nossa vida. Será que é uma punição? Será que é uma provação? Será que Deus está nos castigando diante das nossas condutas, às vezes equivocadas, perante a nossa caminhada terrena? Qual o significado da doença que nos faz, muitas vezes, pararmos e refletirmos diante dessas situações que nos acontecem? E, principalmente, como os nossos pensamentos podem afetar a nossa saúde, gerando doenças. Como será que nós nos deixamos influenciar pelas nossas relações, arquitetando ideias, fomentando pensamentos, e esses, então, que gerarão as doenças? Então, nós precisamos centralizar o nosso conhecimento. O que é o pensamento? Nós vamos ver que o espírito é a fonte geradora deste veículo de comunicação. Sempre que pensamos, estamos expressando a nossa vontade correspondente ao campo de ideias que é íntimo. Este campo que é permeável às nossas vontades, às nossas influenciações. Nós precisamos entender da onde vem a palavra pensar. Então, pensar vem de pesar, isto é, medir, avaliar, comparar. Sempre que nós, espíritos imortais, estamos pensando, sempre que o espírito imagina, ele está refletindo, ele está inquirindo, ele está concluindo, ele está criando. O pensamento, então, é toda uma atividade psíquica. Nós não paramos nunca de pensar. Por quê? Sendo um atributo do espírito, mesmo quando o corpo dorme, no período de sono físico, o espírito continua pensando. O espírito continua refletindo, criando, através do que nós aqui conhecemos pelo período do sono, vivência do espírito, chamado de sonho. Então, o pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Nós estamos continuamente pensando. É um atributo do espírito, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um produto do cérebro físico. Não é uma secreção da mente, é um atributo do espírito. Então, é preciso que nós entendamos que a matéria mental é uma criação de energia que se exterioriza do nosso espírito e se difunde por um fluxo de partículas
e ondas, como qualquer outra formação de propagação de energia no universo. Então, as partículas mentais ou a matéria mental, ela obedece leis da matéria pelo universo. Nós emitimos as ondas e essas ondas são captadas, são exteriorizadas de todos os indivíduos, encarnados ou desencarnados. E essas ondas, então, podem ser recepcionadas, recebidas, captadas por indivíduos que estejam nas mesmas frequências. Então, ao nós emitirmos um pensamento, nós estamos emitindo conteúdo do nosso espírito. Nós estamos emitindo estas vibrações que formam a nossa individualidade. O pensamento é energia que expressa os nossos sentimentos e os nossos desejos. Ao emitirmos essas energias, nós emitimos um pouco de nós. Por isso que às vezes nós chegamos perto das pessoas e conseguimos captar a sua condição, mesmo que a pessoa não fale, nós conseguimos captar se a pessoa está nervosa, calma, agitada, pensativa ou de qualquer situação em que se encontre. Por quê? Porque todas essas emissões levam as nossas partículas, porque o espírito imortal é que emite, e emite o seu conteúdo. Então, dado esse estímulo inicial, colocamos o nosso pensamento em sintonia, no clima das outras pessoas. E aí também captamos os acontecimentos da vida. Então, todos nós envolvidos no dia a dia, nos sentimos captadores, receptores dessas situações. As características e estados psicológicos que nós nos encontramos vão fazer ativação do sistema nervoso central, vão promover uma resposta hormonal e vão praticar a mudança do nosso comportamento, gerando assim uma alteração imunológica que facilita a doença. Então, são os acontecimentos da vida que, captados por nós, podem nos deixar suscetíveis às doenças. Mas como assim? As doenças não têm origem genética? As doenças não estão dentro de nós por uma herança ou por uma alteração do sistema imunológico diante de agentes externos como vírus, bactérias? Não somos nós os suscetíveis? Pois é. Até o estudo do genoma humano, nós acreditávamos que, a ciência acreditava que tudo estava nos genes. Mas, para a surpresa dos próprios cientistas, eles descobriram que há uma pequena diferença de menos de 1% dos genes do nosso símio até nós. Esta pequena diferença de 1% na qualidade, na diferença desses genes, não poderiam gerar todos os comportamentos diferentes entre um macaco e um Homo sapiens. E isso impactou muito os cientistas, quando eles revelaram o conteúdo do genoma humano e verificaram que nem tudo estava nos genes. E a ciência continua pesquisando e hoje acredita-se que estão nos proteomas, o conjunto de proteínas que determinado estímulo externo faz, então, com que essas proteínas acionem os genes que nós temos no interior das células. E isso está levando cada vez mais os cientistas a buscarem este conjunto de
componentes que podem alterar a saúde ou a doença do indivíduo. Nós temos grandes pesquisadores, dentre eles o Dr. Bruce Lipton, um biólogo americano, que escreveu esse livro, A Biologia da Crença, do qual a gente recomenda bastante, e ele vai nos explicar, segundo a sua visão, que tudo está na membrana celular, que a membrana celular, percebendo a agressão externa ou a ação externa do que lhe acontece, faria a estimulação dos genes e aí desencadearia a suscetibilidade ou a resistência a doenças. E ele diz: quando descobri essa interação entre matéria e energia, percebi que o método reducionista linear jamais conseguirá abranger ou nem sequer explicar a origem das doenças. Esse método reducionista é aquele que diz que ou as doenças estão em nós ou estão fora de nós, mas que por uma incapacidade do nosso organismo, nós deixaríamos que esses agentes externos seriam, então, os agentes da doença, retirando aí a ação do indivíduo. O doutor Décio Iandoli, que é muito conhecido aqui de vocês, traz no seu livro A Reencarnação como Lei Biológica uma explicação ainda maior. Quem organiza o organismo físico resistente ou suscetível à doença? E ele diz: todas essas informações são indícios claros da existência de um metassistema, um sistema externo superior, acima do sistema físico, ou seja, de uma estrutura extrafísica não mensurável, organizadora do corpo físico que o precede. Aí ele, nesta frase, dentre esse livro maravilhoso dele, nós podemos compreender que tudo que acontece de doença no nosso organismo, existe uma sensibilidade permissiva do agente inteligente que é o espírito, e que aqui ele vai chamar de estrutura extrafísica. Nós, estudantes da doutrina, sabemos que somos espíritos imortais, que temos um corpo físico quando estamos encarnados e que temos um corpo que reveste o espírito e que se associa à matéria, chamado de perispírito, ou corpo perispiritual, ou biossoma, ou corpo bioplasmático, com os diferentes nomes. Este corpo intermediário é o que permite o espírito ter ação sobre a matéria. Mas a fonte das nossas capacidades, da nossa inteligência, é o espírito. Então, para os estudantes da doutrina espírita, para aqueles que realmente querem aprofundar-se numa doutrina que tenha base científica, porque nós temos que aliar a ciência, o conhecimento que já a ciência nos trouxe, ao entendimento dos fatos, nós vamos ver que a genética espiritual, ela é muito superior à genética física. E a genética espiritual, ela que é a determinante de nós termos ou não saúde ou doença. Então, o DNA, agindo sob o comando do espírito diante da lei de causa e efeito, expressará a condição da saúde ou da doença, de acordo com a potencialização da vontade do indivíduo. Isso é muito importante. Por quê? Porque não é só o código genético que nós trazemos por herança de meio a meio de pai e mãe que vai determinar a nossa saúde ou doença. É
principalmente uma lei maior de causa e efeito, de acordo com a potencialização da vontade do indivíduo. Aí nós já começamos a perceber que, de acordo com o que eu penso e imprimo de vontade a esse pensamento, eu mantenho a minha saúde ou desenvolvo aquelas doenças das quais eu tenho a herança dentro de mim. E isso é importante porque daí nós vamos compreender que as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Nós, ao absorvermos esses pensamentos do meio ambiente, vamos verificando que muitas vezes esses pensamentos é que trazem a doença física para o nosso corpo. Às vezes, mantemos pensamentos de tristeza, de desvalia, de culpa, de mágoa e aceitamos a punição interna. E aí, como cremos que temos que sofrer, desencadeamos as doenças físicas. Isso a doutrina já nos traz, mas o que é mais importante é que a ciência já comprova. Através dos estudos do Dr. Robert Adler, um psicólogo americano, ele desenvolveu nas suas pesquisas a interação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico. E depois aprofundou mais, porque até então, essas pesquisas, acreditava-se que o sistema imunológico era independente do sistema nervoso central. E ele, ao desenvolver os seus experimentos, ele conclui numa nova ciência, a psiconeuroimunologia. E hoje nós temos a ampliação na ciência como a psiconeuroendocrinoimunologia. E o que é isso? É a ciência que investiga as relações entre o comportamento, os fatores psicossociais e o sistema nervoso, endócrino e imune com as doenças. Quer dizer, já comprovadamente, a ciência nos traz que aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, reflete-se na nossa saúde ou na nossa doença. E ele conclui: cada sistema afeta os outros, estimulando ou inibindo processos à distância no nosso corpo físico. Então, muitos de nós vamos ver que desenvolvemos certas patologias, principalmente as virais, ficamos sensíveis às agressões externas, depois de momentos de muita tensão, de momentos de muito esgotamento mental, esgotamento físico, esgotamento emocional. E várias pesquisas são feitas nesse sentido. Existe hoje o que se caracteriza o efeito Madre Teresa. É uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard com o Dr. Dave McMillan, e ele fez essa experiência com seus alunos do curso de medicina, onde ele levou para uma plateia, para assistirem um filme sobre a vida de Madre Teresa, uma vida voltada à caridade, uma vida voltada ao próximo, a servir o próximo, e dosou imunoglobulinas salivares antes do filme e depois do filme. E verificou que havia um aumento de IgA, imunoglobulinas, que são substâncias do nosso sistema imunológico de defesa contra agressões externas, principalmente vírus e bactérias. Havia uma elevação da taxa dessas imunoglobulinas. E continuou o seu experimento, levou um outro grupo de alunos do curso de medicina a assistirem o filme Átila, Rei dos Hunos, onde neste filme havia muita violência, sangue, muito combate, e verificou
que as taxas de IgA dosadas antes e depois tiveram um decréscimo na saliva dos alunos que assistiram o filme, para verem como nós trazemos para dentro de nós todas as emoções que sentimos ao nosso redor. E aí se caracterizou o que hoje a medicina chama de efeito Madre Teresa. Todas as situações que nós nos encontramos felizes ou estimulados a fazer o bem, mantemos elevadas as nossas taxas de IgA. Por outro lado, quando assistimos filmes de guerra, quando estamos em situações de estresse, nós diminuímos a nossa taxa de IgA. Desta maneira, nós vemos que o olhar espírita transcende, vai muito mais além. Por quê? Porque no DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito, no que configura o seu livre-arbítrio ao longo da reencarnação. Aí nós vamos ver como as influências externas são absorvidas por nós diante das situações dos telejornais que hoje nós acompanhamos, quando a gente vê crises tão intensas como hoje estamos vivendo no Brasil, e que mesmo assim, se nos deixarmos paralisar por essas situações, nós aí, então, vamos ativando estados que poderão nos levar às enfermidades. O pensamento, sendo uma pura energia, derrama sobre os tecidos do organismo as emanações dos seus desequilíbrios, imprimindo as doenças na constituição física, desarmonizando assim as nossas células materiais. Vejam a ação dos nossos pensamentos sobre as nossas células. E isso é muito comum de verificarmos doenças desencadeadas depois de processos muito dolorosos, seja diante de processos de perdas de entes queridos, de perdas de cargos, de perdas de condições de status financeiros, nós aí vamos danificando as nossas células materiais. E o pensamento, desta maneira, vai atuando nessa intimidade, até que se deságua na formação da doença. Por quê? Porque as nossas energias jorram continuadamente, da nossa mente para todo o nosso corpo. Então, antes de emitirmos pensamentos ruins para os outros, nós nos encharcamos destas mesmas energias. Nós, ao emitirmos conceitos de ódio, de violência, de vingança, de ciúme, de qualquer sentimento menos nobre, antes que esses sentimentos atinjam o objeto desse nosso sentimento, irão ser jorrados para as nossas células. Assim se expressa a misericórdia divina, deixando ao homem que viva não em regime de fatalidade, mas de ação e reação em todos os instantes da vida. E desta maneira, o corpo humano, formado de sistemas, órgãos, tecidos e células, recebe no seu interior a carga de que lhe habita o seu ambiente íntimo, desestruturando ou fortalecendo esta estrutura celular, que é a estrutura mais inteligente do nosso corpo humano. É a estrutura que forma todos os sistemas, os órgãos, os tecidos. É aqui que nós vamos ter a ação dos pensamentos. Por isso que o Bruce Lipton diz que esta membrana celular capta ou rejeita, então, os agentes externos. E a doutora Candice Pert, americana, bioquímica, ela, falecida recentemente, ela estudou profundamente o que ela chamou de
moléculas da emoção. Ela dizia no seu livro, que leva esse nome, ela nos diz: o veículo que a mente e o corpo usam para se comunicarem entre si é a química da emoção. E ela estudou profundamente essas moléculas, descobrindo, então, os neurotransmissores ou os neuropeptídeos, que hoje já são conhecidos em número de 80, e que são aqueles que estimulam ou danificam as nossas células de acordo com os nossos estímulos externos. Aqui nós temos alguns, mas a representação maior é que os nossos neurotransmissores são uma produção do cérebro em resposta do comando espiritual. Nós sentimos, pensamos e produzimos moléculas que são benéficas ou maléficas. Então, aqui nós vamos lembrar de alguns palestrantes que falavam anteriormente à descoberta dos neurotransmissores, que diziam que como o nosso corpo humano, depois da morte física, tinha as putrecinas para decompor os tecidos, nós vamos entender que nós também produzimos as amorinas e as odeínas, isto é, substâncias que são estimuladoras do amor e, portanto, construtoras da vida física, e aquelas que são destruidoras dessa vida. Então, os neuropeptídeos são o quê? Os mensageiros das informações do cérebro ao sistema imunológico. Então, aquilo que eu penso, eu produzo de defesa ou de desinteresse. E isso é importante porque todos os dias nós produzimos células cancerosas no nosso organismo. Mas o nosso sistema imunológico reconhece essas células, capta-as e destrói. Porém, se eu estou desiludida com a vida, ou com o meu marido, com o meu filho, com o meu chefe, com o meu empregado, e digo assim, quer retirar células, retira, não quer, não retira, quer viver, vive, não quer viver, não vive. O nosso cérebro deixa de comandar a despeito da vida e produz, então, aquilo que no íntimo nos vai. Eu não quero mais viver, eu dou start. Então, aquelas células cancerosas que eu produzo todo dia passam incólume pelo sistema imunológico e aí acabam se sediando em alguns sítios no nosso organismo e desenvolvendo os cânceres. Os cânceres, as doenças autoimunes, as doenças paralisantes e assim sucessivamente. Tudo a respeito do nosso pensamento. E no livro de André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, editado em 1958, nós vamos já ter essa orientação. Os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma e através das quais são projetados sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo a saúde ou a doença. Vejam só, em 58, os neuropeptídeos foram descobertos na década de 80. Então, nós vemos aqui a espiritualidade sempre nos adiantando as orientações para que nós venhamos a seguir na busca da medicina. Aqui uma citação de Joseph Gleber no livro Além da Matéria. E nós vamos encontrar: a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, as células, produzindo células, substituindo tecidos, revitalizando ou recuperando sangue, ossos e membros. É ainda o poder mental, o responsável pelas transformações no metabolismo humano, transferindo para o corpo físico
todos os comandos provenientes do Espírito. É dessa maneira que nós, espíritos imortais, damos o comando: queremos saúde ou queremos doença. E Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, ele vai nos dizer: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Nós nos encontramos emaranhados nessas energias que emitimos. Todo o tempo estamos emitindo e recebendo, emitindo e captando essas energias. E nós somos identificados por essas energias. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa no lado da calçada e, como nos afinizamos muito com ela, corremos para abraçá-la. Ao contrário, às vezes vemos pessoas no mesmo lado da calçada e fazemos questão de atravessar a calçada. Por quê? Porque sentimos essa energia. Isso é uma lei física. Eu não tenho como segurar em mim a energia. Eu estou sempre emitindo e captando. Por isso que às vezes a gente chega e abraça alguém e quer ficar ali naquele abraço. E outras pessoas abraçam a gente e nos levam a energia. Por quê? Porque estão tão carentes que esta energia segue a lei da física. Quem tem, doa para quem não tem. Isto é a caridade no sistema universal criado por Deus. E assim, os pensamentos se originam no ser espiritual e, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem seus conteúdos nas células do corpo físico, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Se o teor vibratório for positivo, fortalece as células do organismo, gerando saúde. Porém, se for negativo, desarmoniza as células, gerando a doença. São as doenças psicossomáticas. E uma das primeiras que foram relacionadas foram as doenças estomacais, principalmente a úlcera péptica. A pessoa estava muito estressada, desenvolvia a úlcera. Hoje, a gente vê que todo o nosso organismo sofre a ação dos nossos pensamentos. Então, assim, a sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira, da maledicência e de outros anestésicos do espírito produzem vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio organismo. Nós permitimos ou não a entrada do agente patogênico para desencadear a doença. Outro sistema que nos produz a doença são as ideias fixas. Então, as ideoplastias, sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas, contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo. As ideias de morte, de que a vida não vale nada, do vazio existencial, da situação caótica, da situação difícil. Eu sempre digo, nós estamos num período de reforma da nossa casa, que é o planeta. Nós estamos convivendo com gente boa e gente ruim, porque todos tiveram a oportunidade de reencarnarem na sua última chance. Deus, na sua infinita bondade, permite que estejamos todos aqui. Então, há muita turbulência dentro da nossa casa, mas é preciso nós antevermos os resultados logo aí. Para isso, buscarmos a nossa sintonia de pensamento com as esferas mais elevadas, nutrindo das energias da fonte inesgotável que é Deus, da fonte de sabedoria dos seus ensinamentos, que é Jesus. Por quê? Porque os pensamentos criados pela corrente mental e vitalizados pelo sentimento associam-se no universo com os de mesmo teor energético vibratório, formando correntes mentais de acordo
acordo com a sua natureza íntima. Nós podemos trocar o canal da televisão, buscarmos informações mais saudáveis, filmes edificantes, livros nobres, para sintonizarmos, para formarmos a base de sintonia do nosso pensamento com os mentores amigos, porque nós sorvemos as ideias 24 horas por dia. Em vigília ou em sono, nós estamos absorvendo. E a doutora Marlene Nobre, no seu livro A Alma da Matéria, nos diz: uma vez emitidos os pensamentos, voltam inevitavelmente ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais e muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres que com eles se harmonizam. Nós emitimos e somos um emissor, mas nós captamos centenas, milhares dos que pensam igual a nós. Então, o nosso pensamento sempre retorna para nós potencializado, porque nós estamos em sintonia 24 horas com aqueles que pensam como nós. É a lei de sintonia. Quer viver bem? Sintonize com os bons. Quer ter saúde? Mantenha o padrão elevado, porque os benfeitores capacitam-nos para as nossas tarefas. Nós temos que fazer a nossa parte, de elevar os nossos pensamentos para buscar esta sintonia, porque senão entraremos nas sintonias inferiores e vamos desenvolver as doenças para que nós paremos e pensemos qual o rumo que queremos dar à nossa vida. Aí vamos lembrar do alerta do mestre. Vigilância dos pensamentos, vigiai e orai, quando ele nos diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Tudo vem do sentimento, o nosso sentir é que traz a doença, seja ela qual for, é um estado anômalo do espírito. O espírito tem saúde, mas traz os débitos que devem ser expurgados, não necessariamente pela saúde, pode ser pelo trabalho no bem. Mas se nós escolhermos a saúde, nós vamos exteriorizar esses estados no corpo, como ocorrência depuradora, que se faz necessária a equilibrarmos a nossa vida diante a vida eterna. Nós trazemos débitos do passado, senão não estaríamos num plano de provas e expiações. Porém, a depuração não precisa ser na forma de doença. Essa é uma escolha nossa. A escolha através dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos buscar o caminho da cura. Se a enfermidade tem a sua matriz no espírito, a cura real também está no espírito, também está na nossa conduta. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai nos dizer: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração, dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades morais, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades de relacionamento. Então, qual o papel do médico se tudo está em nós? Por que nós buscamos unir a ciência e a espiritualidade se tudo está em nós? E daí nós lembramos da ação que Jesus nos pedia: o que queres que eu faça? O médico tem esta função. O médico não cura. O médico estimula o doente, o paciente, a fomentar as suas forças internas em busca da cura. O médico auxilia, o médico dá o protocolo, dá a orientação. Mas por que nós vemos indivíduos com o mesmo diagnóstico, com o mesmo tratamento,
um tem êxito e o outro não. Por quê? Porque são movimentadas as forças, como Jesus dizia: o que queres que eu faça? Queres que eu te cure? Então, faça a tua parte. Busca, que vai encontrar. Bate, a porta será aberta. Mostrando que nós temos que fazer esse movimento. Então, os médicos, eles têm um papel fundamental, porque eles motivam a que nós encontremos a cura. Motivam esse caminho, motivam principalmente a nossa autoiluminação. Nós somos luzes, nós necessitamos desta luz interna e por isso precisamos entender quem somos, quem sou eu? Qual a finalidade da minha existência? Por que eu estou aqui? Eu estou de passagem? Eu moro num país tão lindo quanto Portugal ou tão maravilhoso quanto o Brasil? Por quê? Porque eu sou um privilegiado de Deus ou eu estou aqui para uma tarefa? Eu tenho que buscar essa minha iluminação. E quando nós vemos que nós nos enfermamos porque nos distanciamos da nossa essência, nós temos que retornar para próximos dessa essência. E a doutrina espírita, ela fornece o conhecimento desta realidade, da realidade do espírito, da sua íntima relação com a matéria, com os efeitos morais dos nossos atos na vida presente e na vida futura, e oferece os recursos de instrução e educação para que o ser saiba exercer o livre-arbítrio com consciência, mostrando que todos os nossos atos têm consequências para o nosso corpo físico e para a nossa vida de relação. Portanto, esta frase de Emmanuel é lapidar. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós temos que estar plenos, mesmo diante da enfermidade. Se eu tenho conhecimento de que essa enfermidade chegou para mudar o meu rumo, mudar a minha rota, mudar o meu caminho, eu tenho que aceitar, não passivamente, bom, ela veio para me curar as enfermidades do meu espírito, mas aceitar com atitude, com resignação, buscando a cura, buscando a mudança de rota. Então, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. O pensamento vai gerar a nossa conduta. A nossa conduta vai gerar hábitos que vão influenciar na nossa vida e na vida de comunidade. É necessário que entendamos isso. A saúde e a doença são construções nossas, do espírito imortal. Assim precisamos estabelecer os elementos educativos essenciais para a constituição da nossa saúde física ou para a reconstrução da nossa saúde. E aqui trazemos uma instrução no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, que eram, por isso o nome, eram reuniões mediúnicas nas quais eles se utilizavam de um gravador da época e que depois foi transformado em livro. E num dos capítulos, cujo tema do capítulo é o sentimento, o orientador Aulus traz uma informação e ele diz assim: o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Isto é, o nosso pensamento é o produto do nosso sentimento. Nós temos que educar os nossos sentimentos para emitir bons pensamentos, para elevar
o nosso padrão vibratório e estarmos em pensamentos sempre unidos aos benfeitores, que querem a nossa felicidade, que nos estimulam, que nos ajudam a seguir apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos. Como Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Vencei o mundo como eu venci. Nós estamos aqui na nossa melhor fase como espíritos imortais, porque o espírito não volta para trás, não retrograda. Então nós hoje temos a melhor condição de sairmos dessa encarnação vitoriosos das mazelas que trazíamos antes de aqui chegarmos. Basta que nós fortaleçamos as 3 maiores forças da nossa alma. O sentimento é a força afetiva, o pensamento é a força criativa, mas a vontade é a força efetiva. Não adianta de nada eu sentir bem e pensar bem se eu não agir, se eu não colocar esse pensamento através da minha vontade, através da minha ação. Nós precisamos gerar emoções positivas para daí escolher saúde ou doença. Lembrando que a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Nós é que optamos querermos ter a saúde ou nos vitimizarmos da doença. Coitadinho, estamos sempre doentes. Nós temos que buscar o alinhamento dos nossos sentimentos com os nossos pensamentos. Queremos a companhia dos benfeitores espirituais? Então, nos levemos até eles. Assim, agradecemos a atenção de vocês e passaremos depois a conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada.